Então eu fiz parte da articulação do grupo que fundou a Pruma, naquele momento. Aliás, eram poucos, eu, como era professor da área da saúde, eram poucos os professores da área da saúde. Por exemplo, quem vinha participar era eu, o Antônio Rafael, José Augusto Mochel e no início, e o Jackson Lago, lembro muito bem disso. E na segunda diretoria eu fui membro da diretoria como primeiro secretário. Nessa trajetória eu observei o perfil ideológico que correspondia com o meu perfil. Mas eu tinha uma outra visão também. Eu achava que só discutiu classe. Até o momento, quer dizer, teve momento que eu podia ter sido diretor-presidente, não abdiquei disso, porque eu tinha um outro foco, apesar de estar sempre com a Pruma, sempre com as posições da Pruma, divergia naquilo que eu achava que eu era importante. Por exemplo, quando só discutia classe, aí eu divergia, porque não era só classe, eu acho que devia ser classe, raça e outras questões, não se discutia. Eu até compreendo, eu dizia assim, nós estamos ainda colonizados eurocentricamente, e compreendo nesse ponto, isso é uma questão. Só, por exemplo, e abdiquei politicamente de ser diretor-presidente, que eu foquei em outro momento. Como eu estava fazendo pesquisa na universidade e percebia que a formação passava pela pesquisa, passava pela ciência, eu optei para trabalhar o foco mais na área da ciência e participando na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso é um ponto importante. Sem nunca deixar de participar das ações, das lutas da Pruma, que é um processo importante de aprendizagem, importante democraticamente na universidade e na região. Isso é um ponto importante. A Pruma é como se fosse uma escola, de onde tinha divergência, mas nós temos um foco, que era defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. Isso é um ponto central. Tinha divergência, do ponto de vista... A divergência é essa que eu estou colocando, viu? Porque eu sempre dizia, e ultimamente eu dizia, olha, precisamos discutir essas questões. Só recentemente, nos últimos 8 ou 10 anos, que vem discutindo essas questões de que a gente já colocava naquela época que não era só classe. Pela leitura que a gente tinha. E eu dizia sempre, existe racismo, viu, no sindicato. Não é que o sindicato era racista, viu? Existe preconceito, viu, no sindicato. Não era que ele é racista. É tanto que eles, quer dizer, com o andar do tempo, ele modificou e começou a discutir as questões de gênero, questões raciais, questões de gênero, questões sexuais, tudo isso. E essa fala eu já falava naquela época, pela leitura e observação que eu tinha de outros autores, de autores que concordavam com a classe, como eu concordo, nós somos uma sociedade de classe, mas na nossa realidade não se discutia essas questões. E eu questionava ainda assim, na Pruma. Quer dizer, ainda questionava nos debates, nas reuniões. Parte dessa não discussão é porque um segmento muito bom, preparado na Pruma, e eu estou colocando isso, não estou maculando ninguém, mas estou falando pela visão histórica e ideológica que eu tenho nesses 40 anos de vida, viu, de luta por democracia. Então, aí dizia que havia segmentos que não estavam compreendendo as outras questões, como as questões ligadas à população que compõe o país. Eu dizia que não era só ler Marx, não era só ler Gramsci, mas tinha outros autores. Podia ler autores africanos, como Fanon, numa outra dimensão independente. Hoje eu sei, por exemplo,
que toda a visão que a gente tem, a cultura que chama a cultura grego-ocidental, isso teve muita mentira científica. A gente sabe disso hoje. Quando você lê um grande autor, um dos maiores pensadores africanos do século XX, Cheikh Anta Diop, que era físico, nuclear e químico, com doutorado na França, do Senegal, ele foi estudar história, filosofia, tudo para desconstruir aquilo que diziam que não, a África não tem história, como dizia o Hegel. Quer dizer, com visão colonizadora. O iluminismo, por exemplo, que teve pontos positivos, que a gente discutia também aqui na nossa... bancou indiretamente, não discutiu a colonização, não discutiu racismo, não discutiu nada disso. Porque o iluminismo disse, não, a razão é o homem racional, universal, o homem europeu. O resto é resto. Então, essa escultura, todo mundo absorveu, inclusive parte da esquerda que não compreendeu isso. E aí, mas isso não deixou, eu sempre presente, eu consigo dizer que eu sempre fiquei presente em todas as lutas da Pruma durante esses 40 anos. E quando eu não fizer parte, quase mais da metade da diretoria, eu fui membro do conselho. E fui chamado para ser diretor, presidente. Não, eu prefiro optar. Porque é aqui que se constrói as cabeças. Aqui que estou. E aí eu palpitei. Bom, nesse intervalo, quando eu cheguei aqui, em 74, voltei em 78, para Ribeirão Preto, comecei a fazer mestrado, depois deixei lá e fui para Salvador. Aí estava na efervescência da luta contra a ditadura civil. Eu costumo dizer que a ditadura é civil, militar, empresarial. Tem gente que diz que é só militar. Não é militar porque o militar foi caçado, porque foram os civis que fizeram a ditadura e trouxeram os militares. E os empresários financiaram, como estão financiando agora algumas coisas aí na política. Então, quando eu estava em São Paulo, em 72, 73, 74, depois em 78, eu participava do movimento negro, já aqui, naquela época. E aí, do movimento negro, do movimento negro, a gente participava, e quando foi criado o movimento negro unificado, viu? O movimento negro unificado. Nesse ponto, eu vou mostrar, e a gente estava lá nesse momento de criação do movimento negro. Qual era o movimento negro unificado? No sentido de unificar a luta do movimento negro para a melhoria da qualidade e da vida da população negra, e também por democracia, porque grande parte das lideranças do movimento negro naquela época era gente de esquerda. Por exemplo, está aqui, Milton Barbosa, conheci, cabeça branca, onde ele diz hoje, a esposa dele, que a academia constrói um epistemicídio, ele diz textualmente. Há um processo de epistemicídio em curso na universidade, que ainda se nega a enxergar o negro como produtor cultural e científico. Isso é real. Então, isso aqui a gente... E ele dizia naquela época, eu além de dizer, eu também presenciei, ia nas periferias, quando ele ia trabalho, vinha aquelas jovens da esquerda, o PCdoB e tal, e quando ele dizia, precisamos colocar as questões da população negra, as questões da população da periferia. Não, você está equivocado, isso é contra a classe, essa coisa toda. Mostrando que na esquerda tem formação. Por isso que eu digo, a parte da esquerda, pela formação, não é que ela é racista, pela formação, ela promove racismo. Não tenha dúvida, ela é muito equívoco. Isso não tem dúvida. Eu estou falando isso pela história de quem escreveu e pela minha participação na vida política
aqui lá em Ribeirão Preto, São Paulo, que a gente via isso. E ainda tem um dado importante, aí eu não estou dizendo que a esquerda é ruim, não estou maculando, não. Estou colocando um pouco da história dos equívocos, eu chamo isso de equívoco pelo eurocentrismo que ele aprendeu, da visão eurocêntrica, viu? Não é só isso. Tem outros escritos fora do... Bom, e ele disse aqui, essa companheira dele, continua o epistemicídio. E isso, no início, o sindicato, e não é o Andes, não é a Pruma, os sindicatos no Brasil não discutiam essa questão. Todos, na conjuntura, não discutiam. Nem a CUT, nem o sindicato, desde o início, não discutiu. E nós não discutimos também. No início, não. Quanto que a luta era para melhoria da universidade, contra a ditadura, mas só recentemente que vem colocando essas questões aqui. Devagar. Mas vem questão, isso é positivo, mostrando que é uma outra dimensão filosófica. Não é só a filosofia europeia que a gente tem que colocar, é a filosofia até que o Boaventura, alguém que critica o Boaventura, mas eu acho que a filosofia já existia, que ele chama filosofia do Sul, ou epistemologia do Sul, mas ela já existia, essa epistemologia, já existia. A epistemologia africana já existia, a filosofia chinesa já existia. Chinesa, africana já existia. Muito tempo. Claro que não era colocado para a gente discutir isso na academia. Como a academia era totalmente concentrada. É tão importante quando eu seja aqui. Para onde é que o pessoal vai quando na Ciência Sem Fronteira? Não vai para a África, tem grande universidade, não é só a miséria que tem lá. Na África tem grande universidade. Onde foi que os gregos aprenderam? Na África. Platão, Aristóteles e os grandes filósofos foram aprender na